Seja bem-vindo ao canal Disco, Livro e Fé, e no Sintetizando de hoje estarei dando continuidade ao livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Então, se você não viu as partes anteriores, seria bom assisti-las antes. O livro é dividido em 3 grandes partes. A primeira parte, intitulada Em Busca de Sentido, que é o próprio nome do livro, trata-se do testemunho de Viktor como prisioneiro no campo de concentração de Auschwitz. Nesta parte, ele descreve 3 fases das reações dos prisioneiros. No vídeo da primeira parte, falei sobre a primeira fase, que diz respeito à recepção no campo de concentração. Neste mesmo vídeo, dei início à segunda fase, concernente ao cotidiano no campo de concentração. O vídeo da segunda parte foi dedicado à continuação da segunda fase. Agora, neste vídeo da terceira parte, estarei dando continuidade e encerrando tanto a segunda quanto a terceira fase. Por conseguinte, encerrarei também a parte intitulada Em Busca de Sentido, que é a primeira grande parte do livro, que é sobre toda a experiência de Viktor como prisioneiro. Então, me acompanhe. Viktor disse certa vez que no início do mês de março do ano de 1945, um homem lhe contou que havia tido um sonho no mês anterior, no mês de fevereiro, em que uma voz lhe dizia que responderia qualquer pergunta que fizesse, e que ele perguntou quando seu sofrimento iria acabar. A voz respondeu 30 de março. Bem, ele tinha a esperança de que nesta data a guerra iria terminar. Os dias foram se aproximando e não havia a menor probabilidade de isso ocorrer. Quando chegou o dia 29, este homem teve uma febre muito forte. No dia 30, dia profetizado no sonho que seu sofrimento iria acabar, ele entrou em coma. No dia 31, ele não estava mais vivo. Bem, desta forma a profecia se cumpriu, pois exatamente no dia 30 o sofrimento e a guerra para ele havia acabado. Mas o fato é que ele contraiu aquele mal porque sua imunidade havia baixado muito. Isso devido ao desânimo e desespero que lhe tomaram conta por ver que não acabaria a guerra no dia predito. A perda da esperança causa distúrbio no emocional. Outro exemplo que ele citou foi quando muitos que esperavam já estar livres no período do Natal ou Ano Novo morreram, pois se decepcionaram por não ter acontecido isso. Viktor diz que é preciso fazer as pessoas saberem o sentido de suas vidas para que possam resistir aos sofrimentos do presente, no caso deles, o campo de concentração. Para Viktor, naquelas condições, não importava somente qual era o sentido da vida, mas também o do sofrimento e da morte. E ele lutava por este sentido. Ele conta um caso onde 2 homens estavam decidindo cometer suicídio, porque não tinham mais o que esperar da vida. Porém, era preciso mostrar para eles que havia sim o que esperar da vida. Um deles tinha um filho, o qual amava e esperava por ele. O outro era um cientista que, antes de se tornar prisioneiro, estava escrevendo uma obra, a qual não havia terminado ainda. Tanto o pai quanto o cientista eram insubstituíveis. O pai era insubstituível para o filho e somente aquele cientista poderia terminar aquela obra que começara a escrever. As pessoas que tomam consciência de que são responsáveis por algo, seja por alguém que ama e que é amado, seja por algo como, por exemplo, uma obra que precisa terminar ou uma missão que precisa cumprir, não conseguirão desistir da vida. Apesar de tudo, Viktor diz que o que mais interessa não é o que temos que esperar da vida, mas é o que a vida espera de nós. A vida está a todo instante nos fazendo perguntas, nos colocando em situações na qual temos que dar uma resposta. E devemos responder agindo. Devemos responder às questões que a vida faz com ações responsáveis.
Ele diz que no campo de concentração, mas acho que podemos trazer isso para qualquer circunstância da vida, o que tinha mais efeito psicoterápico nas pessoas não era a fala, mas o exemplo, a atitude. Para encerrar esta segunda fase, que é sobre o cotidiano dos prisioneiros, Victor comenta que os guardas nazistas eram cruéis. Como já foi dito no vídeo da primeira parte, os guardas batiam os prisioneiros sem piedade e até sem razões. Porém, ele diz que era possível encontrar bondade até onde menos se esperava, isto é, entre os nazistas. Disse ele que um chefe de certo grupo, pelo que ele saiba, nunca havia levantado a mão para agredir nenhum dos prisioneiros. Além disto, este chefe tirava dinheiro do próprio bolso para comprar medicamentos para os que estavam doentes. Esse chefe conseguiu tanto a simpatia dos prisioneiros que, quando a guerra acabou e as tropas americanas chegaram, os prisioneiros esconderam este chefe e falaram com o comandante das tropas americanas que somente entregariam o chefe nazista se prometessem não encostar sequer em um fio de cabelo dele, o que foi aceito pelo comandante. Agora falarei sobre a terceira fase, que é sobre as reações dos prisioneiros após a libertação. Victor conta que, ao serem libertos, enganam-se quem acha que os prisioneiros deram saltos de alegria. Depois de anos de prisão, humilhação e sofrimento, quando alcançaram aquilo que tanto desejavam e sonhavam, não conseguiram esboçar nenhuma reação de alegria. Isto porque tinham desaprendido a se alegrarem e teriam que aprender novamente. Quando foram libertos, olhavam ao redor e não sabiam necessariamente o que fazer. Disse ele que um prisioneiro havia perguntado para outro se tinha ficado feliz no dia da libertação, e a resposta foi não, e ficava envergonhado, pois achava que era o único que não sentia alegria por isso, mas não era o único. Praticamente com todos ocorria isso. Parecia não acreditarem na libertação. Talvez achassem que estivessem sonhando. Porém, diz Victor que essa inibição acomete apenas a alma, pois no físico é diferente. Diz ele que após a libertação eles comiam até não poder mais. Victor comenta que quando a pessoa fica muito tempo presa e sob tensão psicológica, como no caso dos prisioneiros do campo de concentração, quando são libertas, passam por perigos psicológicos. Alguns, quando foram libertos, passaram a agir como os guardas nazistas, na sua maioria, agiam, ou seja, cometendo abusos de poder. E leva certo tempo para que compreendam que não se podem cometer injustiças com os outros, somente porque foram, por muito tempo, alvo de injustiça. Encerro por aqui a primeira parte do livro intitulada Em Busca de Sentido, onde Victor conta seu testemunho como prisioneiro no campo de concentração, mas estarei dando continuidade ao livro Em Busca de Sentido, falando sobre as outras duas partes. Que a paz seja com você e até o próximo Sintetizando.